Hoje eu tenho uma história muito estranha para contar para vocês. Escrevo isto sob uma pressão mental considerável, já que à noite não mais existirei, sem 1 centavo e ao fim do meu suprimento de drogas, que é a única coisa que mantém a vida suportável, não posso mais aguentar a tortura. E deverei lançar-me da janela desse sótão para a rua esquálida abaixo. Não pense que, por ser escravizado pela morfina, seja eu um débil ou um degenerado. Depois de ter lido essas páginas mal rascunhadas, talvez você deduza, ainda que nunca saiba completamente, por que eu devo merecer esquecimento ou morte. Bom, esta é uma carta que aparentemente é uma despedida, mas aí que está, por que esta despedida? Bom, esta pessoa que escreveu essa carta era o supervisor de uma embarcação que estava navegando pelo Grande Pacífico, mas infelizmente esta embarcação vai ser vítima de um cruzador alemão. Então ele e seus companheiros viraram prisioneiros navais, mas felizmente ele conseguiu fugir em uma barca, uma pequena barca, porém ele não sabia navegar. Ele ficou à deriva por dias e dias e não via terra firme. Ele ficou desesperado. Imagina só você ficar sozinho em um barco pequeno e tudo que você vê é simplesmente um mar azul, sem terra à vista. Bom, a mudança, a estranheza aconteceu enquanto ele dormia. Do nada, ele vê um lodo negro, mas era um lodo mesmo, e tinha um cheiro horrível aquilo ali. Tinha animais marinhos, peixes mortos nesse lodo negro. Imagina só essa situação. Tudo que você vê é tudo preto, é um lodo, é uma lama negra muito esquisita. Embora seja possível imaginar que minha sensação inicial teria sido de espanto diante de uma mudança tão prodigiosa e inesperada, em realidade eu estava mais horrorizado que atônito, pois havia no ar e no solo putrefato uma qualidade sinistra que me enregelava o âmago. A região estava pútrida, com as carcaças de peixes em decomposição e de outras coisas menos descritíveis que vi irrompendo da lama imunda da planície sem fim. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a hediondez indizível que pode habitar o silêncio absoluto e a imensidão estéril. Imagina só você estar sozinho no local onde tudo que você vê é lodo e aquela lama preta com vários peixes, animais marinhos mortos boiando à sua volta. Olha só que terror, isso é pavoroso. Não havia nada para ouvir ou ver, exceto uma vasta extensão de lodo negro. Ademais, a perfeita completude de calmaria e homogeneidade da paisagem me oprimiam com um medo nauseante. O sol ardia, baixando de um céu que me parecia quase negro em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o brejo escurecido sob meus pés. Enquanto rastejava para o barco encalhado, ou seja, ele encontrou terra firme e o barco ficou encalhado na encosta. Percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha posição. Por causa de uma erupção vulcânica sem precedentes, uma porção de solo oceânico deve ter sido lançada à superfície, expondo regiões que por inumeráveis milhões de anos jazeram escondidas nas insondáveis profundezas aquosas. Tão grande era a extensão da nova terra que se erguerá sob mim, que eu não podia detectar o mais débil ruído do oceano crescente, ainda que esforçasse ao máximo os meus ouvidos.
Nem havia qualquer ave marinha para rapinar as coisas mortas, ou seja, não tinha nada ali, só tinha aquele lodo negro e os peixes mortos naquele lugar. Que tenebroso, que medo, eu entraria em pânico nessa situação. Então ele vai ficar por várias horas sentado no barco até que ele decide explorar aquele lugar. Então ele vai preparar uma bolsa com água e alguns suprimentos e vai explorar aquela terra muito estranha. E ele vai fazer um acampamento por ali, ele vai acampar naquele lugar e depois vai continuar a sua jornada. Ele vai indo em direção a um pico, ele está escalando um monte, por assim dizer, até que ele vai parar perto de uma pedra e uma coisa esquisita vai chamar a atenção dele. Olha só isso daqui. De uma só vez, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular na encosta oposta, que se erguia em degraus cerca de 90 metros à minha frente. Um objeto que reluzia alvamente nos raios há pouco lançados pela lua ascendente. Era apenas uma peça gigante de pedra. Olha só isso. Eu estava consciente de uma impressão distinta de que seu contorno e posição não eram apenas uma obra da natureza. Um escrutínio mais próximo me preencheu de sensações que não consigo expressar, pois apesar de sua enorme magnitude e de sua localização em um abismo adormecido no fundo do mar, desde que o mundo era jovem, percebi, para além de qualquer dúvida, que o objeto estranho era um monólito bem formado, cuja volume massivo conhecerá o labor e talvez a adoração de criaturas pensantes, ou seja, nesta pedra que estava no mar, que ele conseguia ver bem, tinha entalhado algumas figuras estranhas que possivelmente poderia ser objeto de culto de seres marinhos. Isso tá estranho, hein, gente? Mas vamos continuar. Olha só isso daqui. Confuso e aterrorizado, embora não sem uma certa sensação de deleite de cientista ou arqueólogo, examinei meus arredores mais de perto. A lua, agora próxima de seu zênite, brilhou estranha e vividamente sob as alturas imponentes que cercavam o abismo, revelando um vasto corpo de água que corria no fundo, fluindo para fora da vista em ambas as direções e quase lambendo meus pés, enquanto eu permanecia na encosta. Através do abismo, as ondulações levavam à base do ciclópico monólito, em cuja superfície eu agora percebia tanto inscrições, olha só isso, inscrições, quanto esculturas rudes. Imagina isso, vai imaginando essa pedra esquisita no fundo do mar, olha só. A escritura era em um sistema de hieróglifos desconhecido por mim, diferente de tudo o que eu já vira em livros, ou seja, hieróglifos que nunca foi visto antes por ele e talvez por mais ninguém. Estranho, consistindo em sua maior parte de símbolos aquáticos estilizados, tais como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas do tipo. Diversos caracteres representavam, obviamente, coisas marinhas desconhecidas pelo mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu observava na planície que se erguerá do oceano. Gente, que pavor! Era o entalhe pictórico, contudo, que mais me enfeitiçava, plenamente visível através da água, interveniente em virtude de enorme tamanho, havia uma sequência de baixos relevos, cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Eu não faço ideia do que é isso, tá? Acredito que aquelas coisas deveriam retratar homens.
Tá ficando estranho, hein? Pelo menos certos tipos de homens. Embora as criaturas fossem retratadas se portando como peixes nas águas de algum grotão marinho, ou prestando tributo a algum altar monolítico que também parecia estar sob as ondas de suas faces. Não ouso falar detalhadamente, sua mera lembrança me faz desvanecer, grotescas além da imaginação de um Poe, ou seja, ele tá citando Poe aqui, já ficou interessante, hein? E Bower. Elas eram amaldiçoadamente humanas em seus contornos gerais, ou seja, uma criatura meio humana e meio peixe. Será que é uma sereia? Duvido, hein? Tem algo aí. Embora tivesse mãos e pés com membranas, lábios chocantemente largos e flácidos, olhos turgidos e vítreos, além de outras características menos agradáveis à lembrança. Elas pareciam ter sido mal cinzeladas, fora da proporção em relação ao cenário do fundo, o que era bastante curioso, pois uma delas podia ser vista no ato de matar uma baleia, cuja representação era apenas um pouco maior que a própria criatura. Notei, como disse, seu estranho tamanho e o quão grotescas eram, mas em um momento decidi que não passavam dos deuses imaginários de alguma primitiva tribo de pescadores e navegadores, alguma tribo cuja último descendente pereceu. Assombrado por esse vislumbre inesperado de um passado além da concepção do mais ousado antropólogo, permaneci pensativo enquanto a lua lançava estranhos reflexos no canal silencioso diante de mim. Até que de repente ele viu. Uma criatura saiu do mar, exatamente a criatura que foi descrita no que eu li para vocês. Imagina o pavor. Bom, aparentemente ele sobreviveu a este encontro com esta criatura e acordou em um hospital, ou seja, ele foi salvo. Mas aí é que está a questão. Será que ele teve uma insolação e imaginou essa criatura e essa pedra no mar? A questão é que ele não esqueceu essa criatura e também não esqueceu essa pedra com essa inscrição esquisita. Então, ele ficou meio que, como é que eu posso dizer, obcecado por isso. E ele estava com muito medo, afinal ele encontrou uma coisa inimaginável. Imagina só você tendo um encontro com essa criatura. Aposto que você também não ia esquecer, ia ficar apavorado. Mas ele ficou tão apavorado a ponto de começar a usar morfina para tentar esquecer essa criatura. Durante a noite, especialmente quando a lua é gibosa e minguante, é quando eu vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga conferiu apenas uma calma passageira e me atraiu para suas garras como um escravo desesperado. Agora então, chego ao fim de tudo. Tendo escrito um relatório completo para informar ou divertir meus companheiros, afinal, ninguém acredita no que ele viu. Ele falou para seus companheiros e para as pessoas no hospital o que ele tinha visto e o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Não é para menos, imagina só essa situação. Frequentemente me pergunto se tudo não poderia ter sido um puro fantasma. Um simples arrepio febril enquanto eu jazia delirante e em insolação no bote aberto após minha fuga do navio de guerra alemão. É o que me pergunto, mas sempre vem até mim uma visão hediondamente vívida em resposta. Não posso pensar no mar profundo sem estremecer com a visão das coisas inomináveis que podem estar neste exato momento rastejando
e chafurdando em seu leito enlameado, adorando seus antigos ídolos de pedra e entalhando seus detestáveis semelhantes em obeliscos submarinos de granito molhado. Sonho com o dia em que eles se erguerão sobre os vagalhões para arrastar com suas garras apodrecidas os remanescentes de uma humanidade patética e exaurida pela guerra. Um dia em que a terra afunde e que o negro solo oceânico se eleve em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho à porta. Como se um enorme corpo escorregadio estivesse contra ela. Ele não pode me encontrar. Deus, aquela mão, a janela. E a história acaba assim. Bom, essa história estranha, meio esquisita, é do autor H.P. Lovecraft, que se chama Dagon. Foi o meu primeiro contato com a escrita do autor e o que eu senti foi... que história esquisita, que estranho. E é exatamente isso que o H.P. Lovecraft quer que os seus leitores sintam ao ler os seus contos. Aparentemente é essa a sensação que fica em todos os seus contos. O estranhamento, a estranheza. Ele é o pai do terror cósmico, ele era fã do Edgar Allan Poe, era o seu escritor favorito e a inspiração dele. Ele começou a escrever bem jovem, muito jovenzinho mesmo, e as suas histórias sempre giram em torno do terror cósmico. Temos a criatura Cthulhu, o Dagon, entre outras que eu tô muito curiosa para descobrir. Mas e você, já leu este conto? Qual foi a sensação que você sentiu ao ler Dagon? Bom, eu achei muito estranho, muito esquisito, como eu falei. Então eu quero saber também o que vocês acharam. E é isso, gente. O conto está contido neste livrinho aqui e também está contido neste box aqui da Penguin. Eu tô louca para pegar este box para ler. Aqui tem a ficção completa do Lovecraft, então tem muita coisa. Olha o tamanho destes livros. Ele era um escritor prolífico, ele escrevia muito. Desde muito novo ele escrevia, então estou muito ansiosa para explorar o terror cósmico de H.P. Lovecraft. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história estranha, tanto quanto eu, porque eu tenho que confessar, eu amei a história. Valeu a pena, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história maluca, porque eu gostei. Foi uma boa entrada. Aguardem notícias minhas, porque eu volto com mais histórias boas ou ruins, porque a gente nunca sabe, não é verdade? Então um beijo e até o próximo vídeo. Espero vocês lá.